Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Vivências pelo mundo. Fabiola Cidral, você já parou para pensar o quanto a nossa voz revela sobre quem nós somos? Olha, eu acho que eu nem paro para pensar isso, porque tanta gente fala da nossa voz, né? Até porque a gente está no rádio, é a primeira coisa que chama a atenção das pessoas. Agora, uma coisa que me chama a atenção, nesses 5 anos, Pétria, como a nossa voz acabou ficando semelhante. Sabe que às vezes eu tô ouvindo Caminhos e eu acho que sou eu falando, não, é você. E às vezes é você, sou eu. E no fundo, eu acho que a gente acaba pegando o jeito uma da outra falar. Quando você convive com uma pessoa, talvez você vai pegando esse jeito de falar e acaba imprimindo até a própria personalidade. Será que isso tudo se mistura nesse balaio? É por isso que o Caminhos Alternativos hoje quer saber o que é a voz, qual é a importância da voz. Será que é possível você melhorar a sua voz ou não? E para que isso serve? Para isso recebemos aqui no estúdio alguém que estuda isso. Pois é, ele é preparador de voz, também é cantor, compositor, Wagner Barbosa. Bom dia, Wagner. Bom dia, Fabiola. Então, é bem curioso que vocês estavam falando disso de as vozes se parecerem. Eu acabei de voltar do Rio, eu estava fazendo a preparação vocal de 2 cantores que estavam gravando, eles estavam comentando exatamente isso. Que eles, depois de um tempo trabalhando juntos, já quase 5 anos, eles nem precisam saber exatamente o que vão fazer e normalmente sai bem juntinho, sai bem perto. Porque um meio pega a mania do outro, sabe? Assim, pega um cacuete do outro. E exatamente do jeito que vocês estavam falando, parecia que vocês estavam lendo o que eu estava fazendo há 2 dias atrás. Então assim. tem a ver mesmo isso, a convivência acaba fazendo com que não a voz seja semelhante, mas o jeito de falar. E isso acaba também interferindo na forma que a comunicação chega. Sim, e mesmo a voz mesmo, a voz por si só, o timbre de uma pessoa, lógico, é único, é uma impressão digital, né? Mas o timbre de uma pessoa que você convive muito acaba te influenciando, né? Assim como o sotaque, né? Coisas regionais, e o timbre se parece muito, né? Mesmo quando a gente vê uma pessoa estrangeira falando português, mesmo que seja muito bem, sempre tem um tipo de, como se fosse uma máscara do outro idioma, né? As vogais se parecem um pouquinho diferentes, né? Agora, no rádio acontece uma coisa muito engraçada, Wagner, isso eu e a Fabiola a gente pode falar com propriedade, porque muita gente ouve, né, estão ouvindo as nossas vozes, mas, e aí quando nos observam, nos conhecem pessoalmente, falam, nossa, imaginava muito diferente, nossa, imaginava você mais velha, imaginava você mais nova, enfim, a pessoa faz uma imagem em cima da voz. Eu queria saber quanto tem de personalidade nessa voz, o que a voz quer dizer sobre o que nós realmente somos, né? Sim. Na verdade, especialmente falando de vocês que trabalham na mídia e dependem da voz, principalmente estando numa rádio que é uma rádio um pouco mais sóbria, né? Vocês precisam de uma certa sobriedade na voz, que é claro que quem vai ouvir vai sentir uma certa seriedade que está relacionada normalmente a pessoas um pouco mais velhas, né? Ou seja, é um tipo de molde que vocês acharam para a voz, que é muito interessante, né? Que passa uma credibilidade, passa, né, aquilo que vocês pretendem passar aqui na rádio. Né? E isso acaba sendo intuitivo. É a gente lógico. vai pegando esses cacuetes intuitivamente. Com certeza. Mas quando a gente não fala profissionalmente, porque tem muita gente, às vezes, que tem voz de criança e não gostaria de ter, né? Isso significa que a pessoa é criança? Não. Por exemplo, a voz revela mesmo a identidade, não quando a pessoa está fazendo uma voz propositalmente, que de repente a gente vai no rádio, está fazendo uma voz mais impostada, assim. Mas no dia a dia, a voz revela mesmo quem a pessoa é? Dá para você descobrir um pouco da pessoa só ouvindo a voz? Essas coisas. Olha, normalmente dá. Esse bom, do jeito que eu trabalho, está bastante focado num tipo de diagnóstico da voz, que tem a ver com uma leitura mais geral da pessoa, né? Então, se a pessoa chega ou me liga antes de vir fazer uma aula ou fazer uma preparação e tem uma voz um pouco infantilizada, que é isso que você está dizendo, né? Isso normalmente me entrega um pouco mais de como eu devo conduzir a aula da pessoa. Entende? Mesmo que seja um traço mais que está mais presente na voz do que na personalidade, mas
com certeza tem alguma coisa correlacionada. Mas né? às vezes está relacionado, então. Com certeza. Não, normalmente sempre tá. está. Vamos Normalmente fazer um está. teste aqui? Dá pra você já ter uma palhinha de mim e da Fabiola? Dá pra fazer algum diagnóstico? análise da nossa Não, pra gente ter uma voz. ideia, né? É, Não pode contar o que ele já viu aqui no bastidor, né? é verdade. Isso não pode contar na avaliação. Um pouco da nossa personalidade. Dá pra você descobrir um pouquinho, de repente? Ah, mas aí não vale. Fico com sem jeito agora. Não, mas então, nesse caso até é estranho, porque vocês são profissionais da voz, né? Tem uma coisa diferente de uma pessoa que não tem nenhum preparo, né? Então vocês, na verdade, eu quero saber, eu deveria tentar, tipo, ligar para vocês um dia que vocês não estivessem trabalhando, né? Porque falando para gravar, vocês estão preocupadas com alguma coisa, Você né? liga como se fosse, a gente já não tá mais tão no automático, a gente tá Exatamente. preocupada com esse momento, né? Sim. Mas voltando a essa questão, da voz não estar ligada, a pessoa não se sente representada pela voz, vai. Sim. Acontece muito isso. Eu já ouvi, tenho amigas, inclusive, que falam assim, ó, eu ouço a minha voz, eu não me identifico, eu acho que a minha voz não me representa. É possível você mudar a sua voz com Sim. técnicas? De que maneira é isso, Wagner? Então, normalmente a questão da voz está sempre ligado ao jeito que a gente trata o mecanismo vocal, né? E à medida que a gente vai entendendo todo o mecanismo e vai criando mais autoconsciência sobre o mecanismo, você consegue ajustar de um jeito ou de outro a sua voz, né? Por exemplo, se eu estou falando assim, começo a falar um pouco mais assim, ele vai parecer um pouco mais sóbrio, um pouco mais... porque é um pouco mais grave. E a voz um pouco mais grave, o som mais baixo, né? As frequências mais baixas, normalmente estão relacionadas a coisas mais sóbrias, que tem mais importância, né? Pode ver quando normalmente os jornalistas que são âncoras, os homens, têm voz mais grave, né? E normalmente pessoas que estão ligadas a mais emoção usam a voz um pouco mais aguda, como por exemplo os narradores, especialmente narradores de esporte, né, por exemplo. Quando eles estão narrando um jogo e estão chegando numa parte importante do jogo, eles elevam a frequência. Ou seja, se eles estão falando, vamos pensar aqui, ó. Dá pra gente ouvir aqui, acho que já. Vamos imaginar que eles estão falando mais ou menos por aqui. Pegou a bola. Ele está chegando e vai Rigor! A cada pouquinho que ele vai tentando emocionar quem está ouvindo, ele vai subindo na escala, vai fazendo a voz ficar um pouquinho mais aguda, né? Ou seja, não dá pra falar que homem ou mulher faz mais isso, mas as mulheres têm um pouco mais essa característica emotiva na voz, talvez, não? Eu acho que sim. Em geral. Eu acho que sim. Em geral, porque também é do comportamento natural da mulher, né? Então, mas aí o que você está querendo dizer é que é um treinamento. Então, por exemplo, a pessoa que tem a voz infantilizada e quer mudar, ela pode, de repente, treinar e fazer essas alterações, é isso? Com de certeza, uma maneira com certeza. técnica. Sim. E aí não Sim. fica uma coisa um pouco artificial, Wagner? Se a gente treina a voz e modifica a nossa voz, Como de é que é repente? deixar isso mais natural também, né, Sim. Fabiola? Na verdade, assim, o que acontece, bem especificamente, você está falando da voz mais infantilizada, quando a gente é criança, a nossa laringe, que é esse tubinho cartilaginoso que tem aqui na garganta, ele é um pouquinho mais alto, né? Ele fica, ó, a gente está vendo o vídeo ali, eu vou fazer de lado aqui, eu acho que vai dar para ver. Vocês me ajudam porque não posso olhar lá. Ó, então tô falando normal, daqui a pouco eu começo a falar assim, vai falando assim, e o gogó vai subindo, dá para ver, não dá? Ó. Né? Do mesmo jeito eu posso fazer. Vai certo? mexendo. Vai mexendo. O caroço de azeitona, que a gente chama, que tem na garganta do homem. Então, o que acontece nas pessoas que continuam com a voz infantilizada, que as pessoas continuam mantendo a laringe um pouquinho alta, né? Que é como se fosse, por exemplo, um desvio de coluna, sabe? Só que na parte vocal. Então, os exercícios ou a proposta para essa pessoa é levar a laringe para uma posição mais relaxada, mais estável, mais próxima de onde a laringe deveria estar nesse momento da vida, entende? Então, na verdade, é sim um tipo de transformação, mas não é uma coisa que... não é um jeito novo de falar.
pessoa vai continuar falando do mesmo jeito. Agora, Só que a voz vai como se fosse relaxando, vai se adequando. E a pessoa se sente melhor, Com né? certeza, Mais com qualidade certeza. de vida. Wagner, mas é um treino mecânico isso? É uma maneira mecânica de se treinar? Você não precisa treinar, por exemplo, o seu lado emocional para ter mais autoconfiança? Porque a gente percebe muitas vezes, uma pessoa quanto mais autoconfiante parece, pelo menos vou generalizar aqui, que ela fala com uma propriedade maior, ou coloca mais intenção e tudo mais. Esse treino que você propõe, ele é só mecânico mesmo, de você treinar e conseguir uma voz melhor? Ou tem também uma preparação, talvez até do resto do corpo, emocional? Como é que funciona? Bom, cada caso é um caso mesmo, né? Como você está dizendo, na verdade, eu não vejo distinção entre ter a voz infantilizada e ser menos confiante ou o contrário, entende? Na verdade, o treino sim é mecânico porque a gente precisa ajustar uma coisa na voz, né? Ajustar a mecânica da voz. E a autoconfiança vem junto com isso, né? Tá ligado, né? Porque, como você disse, quando a pessoa é mais autoconfiante, ela fala com mais propriedade e tal. Se a voz dela também tá melhor, ela vai ser mais autoconfiante. Uma Então, coisa puxa a outra, É um né? ciclo, uma Cada coisa caso é um alimenta a caso, outra, tá. com certeza. Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui Bora. pra gente poder melhorar um pouco a nossa voz? Bora. O que dá pra você fazer com a gente, que até em casa, de repente, as pessoas também podem treinar, Tá. pra que todo mundo possa melhorar a sua voz? Tá. Eu quero perguntar primeiro, rapidinho, o que nas vozes de vocês, você sente que incomoda ou é estranho? Uma por vez. A minha voz, às vezes, eu acho que fica meio infantil. Ou meio assim, bonitinha demais, entendeu? Porque é um Entendi. traço da minha personalidade, mas eu não sei Aham. se isso pode ser melhorado na voz. Entendi. Então vamos dar uma olhadinha. Começa então a Petra, enquanto isso eu vou pensando. Tá o que bom. incomoda na minha? Então, sabe que acontece uma coisa que é bem comum para todas as pessoas. Quando a gente vai, como eu estava dizendo dos narradores, né? Quando a gente está indo para a parte mais aguda da nossa voz, a nossa percepção auditiva interna se altera um pouquinho, né? O que acontece é o seguinte, à medida que a gente vai indo para a parte aguda da voz, a nossa audição ouve internamente um som que vai ficando um pouquinho mais velado, um pouquinho mais escuro, né? E aí essa coisa que você falou de a voz parecer um pouquinho infantilizada às vezes, é uma tentativa do corpo de manter a sua audição Certo. na parte mais aguda da voz, como é na parte mais grave da voz, Faz sentido. né? É meio estranho, né? Mas faz Mas sentido, faz né? sentido, claro. Que tem a ver diretamente com aquela coisa que eu estava falando da laringe subindo ou não. Mas vamos ver aqui. Quer ver? Ó? Faz um exercíciozinho para mim. Deixa eu ver. Faz aqui para mim. Na minha voz, é assim. Vou fazer aqui. Tá bem simplesinho. Só que você é aqui. Difícil. Fica muito agudo, não fica? Já fica muito agudo para você? Você Fica, acha? acho que sim, não? Então tá bom. Vamos fazer aqui? Foi. Mais um. Mais umzinho. Isso. Você vê que aqui, essa nota aguda aqui, já quase assim o corpo quer apertar um pouquinho. É engraçado você sentir o corpo todo. Você tá falando, mas o corpo inteiro tá sentindo, né? A tensão. E sabe que a gente estava falando de outros sinais que não os da própria voz? Então, quando a gente estava fazendo aqui, a gente foi subindo, e à medida que a gente foi subindo na escala, você foi fazendo assim. Foi subindo o ombro, Subindo o ombro, a sobrancelha. mais tensa. Aham. mais tensa. Que é só mais um sinal daquilo que eu estava te falando, que a laringe está subindo. Né? É o seu corpo tentando ajudar você a falar mais agudo. Certo. Só que o ideal seria não fazer nada. Não mexer o corpo. Nada. Inclusive a laringe. Deixar entendi. natural. Você vê Exatamente. como é. E aí é quando a gente força, porque Exato. eu sinto muitas vezes, acho que talvez isso, Fabiola, forçando a garganta. É exatamente quando força a garganta. E qual é a importância desse exercício? Ela conseguir cada vez mais fazer de uma maneira natural. Isso. Na verdade, esse exercício é o primeiro diagnóstico, né? Tá. Que é o que vai me dar mais informação sobre a voz da pessoa. Independente se a pessoa é profissional da voz ou não. E geralmente são as mesmas tendências. Na verdade, tem alguns tipos de tendência, mas elas se repetem. Lógico, cada voz é uma voz em especial, né? Tem uma digital.
Mas tem jeitos de lidar com a voz. E você sabe, assim, também até colocando para o ouvinte, isso é muito interessante, agora fazendo esse exercício, não é só o corpo que mexe, não. Você está movendo várias emoções internamente também. Sim. Desde a autocobrança, para você conseguir fazer as Exato. notas, até vergonha de se expor e errar. Eu acho que você consegue mexer uma gama de sentimentos aí quando Exato. você mexe com essa história. E é exatamente o que a gente estava falando sobre autoconfiança, né? À medida que, você vê, um exercício simples, a gente fez três escalinhas aqui. E na terceira delas, o seu corpo já estava assim, né? Já estava Querendo Sabe? se livrar Ai, desse é. exercício, né? E à medida que a gente vai treinando, o seu corpo sente que é possível fazer isso. E isso te traz mais confiança para a sua vida no geral. Porque se sente, como fala? Hábil? apto. Apto a fazer coisas que você não fazia antes. Wagner Certo. Barbosa, qual é outro exercício para que você possa ensinar a gente aqui, Tá. de repente? Então, esse na verdade é aquilo que eu estava falando que é um o diagnóstico, inicial, né? É. Então vamos fazer um outro que é mais legal. Ai, lá vem. Vou fazer aqui. Que esse dá pra fazer com uma mão só. Ops. Faz pra mim assim. Isso é difícil. Assim, é isso. Aham. Faz assim com a mão. Que vai ajudar um pouquinho. Isso. Uhum. É isso aí. Faz de novo. Isso. Faz sentido que, ó, veja, aquela notinha que a gente tava fazendo antes, que o corpo quis apertar, era Mi. Agora a gente tá fazendo uma nota um pouquinho mais aguda. Você que já estudou música sabe. O Fá sustenido um pouquinho mais agudo do que o Mi, né? Uhum. E agora não apertou, não é? Não, agora ficou super tranquilo Não é para verdade? fazer. Gostoso até. Né? É. Faz de novo. Foi. Isso, faz mais um. Foi. Mais um. Ótimo. Então veja, essa última nota que a gente fez era o Mi, que aquela hora estava super difícil. Tava Né? muito difícil e agora ficou super mais tranquilo. Exato. Porque, na verdade, o que eu fiz foi achar um jeito de driblar o seu cérebro e o seu corpo. Uau. Com esse exercício, você fala assim, mas é uma coisa muito simples. Mas o que aconteceu? Antes eu estava indo em direção a uma coisa perigosa para o seu corpo, que é uma coisa que se chama passagem vocal. Entendi. Então, seu corpo estava tentando se defender, dizendo assim, você está indo para um lugar perigoso, de vários jeitos. Se espremendo um pouquinho, tenso. cada E pessoa reage de agora um você jeito. encontrou um ponto de relaxamento. Exatamente, porque eu usei um som facilitador para driblar essa tendência sua. É impressionante. Eu quero fazer um exercício também agora, Bora. Wagner. Beleza, Fabiola. bora. Vamos lá. Então, quer ver? Com você eu vou fazer um pouquinho mais ousado. Tá. Na verdade, é o mesmo exercício, mais ousado no lugar que ele está. Você faz pra mim a mesma coisa? Legal. Põe a mão aqui. E me diz qual dos lugares tem vibração aqui. Você me diz, tá? Eu não sei. Foi. Não sai. Qual dos lugares que tem Ai, não alguma consegui. vibração? Eu não consegui fazer essa relação, porque eu fiquei tão preocupada em fazer o barulho que eu não percebi a vibração. Vou de Faz novo. de novo. Não tem vibração nenhuma aqui. E aqui? Quer ver? Faz aqui. Ou faz o contrário. Agora tem. Tem, né? Certo? Tem. Então, veja. Tem um jeito de classificar os registros da voz que está ligado a esse tipo de sensação. Por exemplo, você viu que você sentiu a caixa torácica vibrar o peito, né? Uhum. Na parte mais grave da voz, né? E depois, não. Na parte mais aguda não tinha nenhuma vibração, né? Então, também é um outro jeito da gente se conscientizar de como a gente percebe, como sente a voz. A partir de coisas físicas mesmo. Assim, nenhuma coisa etérea maluca, assim. De você sentir no teu corpo a vibração da tua Exatamente. própria voz. Exatamente. E qual é a importância disso? Pra você melhorar, você vibrar mais quando você quer, deixar mais grave? É isso ou não? Também. Mas principalmente para reforçar aquilo que a gente estava fazendo com ela, que é entender entender onde você está na sua voz, entender o que você quer e como ela funciona. Por exemplo, se você tentasse fazer a sua caixa torácica vibrar na parte mais aguda da sua voz, você não ia conseguir. Ou você ia gritar. Entende? Então você estaria estendendo a sua voz quase ao limite.
mesmo, a ponto de quebrar ou machucar, ou etc, etc, etc. E a gente desrespeita muito a voz, né? Você Com vê muita certeza. gente forçando demais. Por exemplo, quando a gente está num ambiente muito ruidoso, conversando, o que a gente normalmente faz é isso que eu estava te dizendo, né? Tentar fazer a voz, tentando fazer essa voz que vibra mais na caixa torácica, que a gente chama de voz de peito, soar ser executado numa parte mais aguda da voz, que é praticamente impossível. Quer dizer, é possível, mas é muito danoso. Para quem trabalha com a voz, sabe que muitas vezes você vai a um aniversário de um amigo, qualquer coisa assim, no outro dia você fala assim, não, mas eu não bebi muito, eu não fumo e tal, eu só conversei e estou praticamente sem voz. Aí você fala, não, mas por quê? Exatamente por causa dessa falta de consciência de como a voz trabalha. Falta de consciência também, por exemplo, isso acontece muito, dependendo de com quem você está falando, muda também o jeito de falar. Isso acontece muito. Com certeza. E principalmente quando você está em frente a uma autoridade, ou alguém que você considera uma autoridade, e aí você também dá uma desafinada. É possível você Agora conseguir... vamos falar com o namorado, né? Aí você dá uma... Não, aí Depende é do outra, caso, aí é né? outra coisa. Depende do Aí caso. é outra né? coisa. Mas é o seguinte, tem como você colocar essa consciência na hora em que você está falando com a pessoa? Quanto tempo você dava de treino para conseguir ter essa consciência mesmo da voz, conseguir se colocar bem? É possível treinar isso? Claro, com certeza. Então, quer ver? Ó, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quer ver? Põe a mão de novo aqui. E aí Aqui. e respira para mim, enchendo esse lugar onde a sua mão tá. Legal, respira. Então você vê que, tipo, quando você inspirou desse jeito, você fez um barulho, né? Fez... Que é o que acontece quando a gente está nervoso, né? Que a respiração ela fica mais na parte superior e menos na parte inferior da caixa torácica, né? Isso altera o nível do batimento cardíaco. Tá, E também altera o jeito que o aparelho fonador trabalha. entendi. Que é exatamente o que você estava falando, que a gente sente, parece que dá uma desafinada, às vezes você fica, né? Dá uma bronca, né? Então isso acontece com todo mundo, seja falando ou seja cantando. Muita gente fica nervosa e vai pro palco e não consegue cantar bem, porque não consegue entender direito o que está acontecendo com o corpo, né? Certo. Então o primeiro passo é entender o corpo. Com certeza, Aí, com certeza. aí depois faz isso que a Petra falou, que é a questão de você colocar a sua voz no ponto que você quer e com a pessoa que você quer. Exato. Na consciência. Exato, porque na verdade é um sistema só, né? O corpo é um sistema Claro, e a gente tenta dividir o corpo, né? só. É. Ô Wagner, só pra gente amarrar aqui nossa história, tem algumas dicas, por exemplo, essa história de comer maçã, beber muita água, algumas dicas bem Gengibre. rápidas pra gente poder deixar aqui pros ouvintes do Caminhos, de que maneira é possível melhorar a sua voz no dia a dia, Sim. Na verdade, assim, o que eu gosto de dizer é nenhuma coisa que seja abusiva. Gritar nunca é bom, mesmo que você precise. Em uma ocasião especial, lógico, ruim, né? Você tem que gritar. Mas não gritar, não falar, não competir com o som. Por exemplo, você está numa festa, tentar falar mais perto da pessoa. Beber água sim, com certeza. Em relação a comer algumas coisas, eu não gosto de dizer muito sobre isso, porque cada pessoa reage de um jeito, né? Tem gente que come maçã, por exemplo, e a voz fica um pouco ressecada. Tem gente que come e a voz fica maravilhosa. Então, eu prefiro dizer sempre que tomar água e se alimentar do jeito mais normal possível. Não mudar hábitos que você tem normalmente quando você precisa da voz, por exemplo, se você vai cantar ou se apresentar ou conversar com alguém importante. Não troque os hábitos, não coma mais chocolate ou menos, coma a mesma quantidade. Se você toma café, tome café igual. Se você toma água, tome água igual, entende? Nenhum abuso, nem para o bom sentido, nem para o mau sentido, vai ser bom, porque você vai estar alterando os seus hábitos. Então, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente. E ele já vai reagir de uma forma diferente se você estiver um pouco nervoso. Só que se você estiver mudando os inserts, né, o que você está comendo, ou o jeito que você está agindo, seu corpo vai reagir de um jeito que você não pode prever. Tá certo, então. Wagner Barbosa, preparador vocal, cantor, compositor, muito obrigada pelas dicas aqui no Caminhos. Obrigado a vocês, é um prazer. Sempre que quiserem, estarei disposto a vir. Obrigada. Bom, agora a gente já tem mais algumas ferramentas, Mais né? algumas ferramentas. E a gente precisa se conhecer mais para conhecer mais a Nossa, nossa voz. Mas E é você? impressionante, né? O que você acha da sua voz? Passa aqui pra gente também no Caminhos Alternativos. Repórter CBN e nós já voltamos. Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves.